Você vai acompanhar aqui na Web Rádio Fraternidade a palestra Evolução do Homem na Terra. Expositor, Sr. Honório Onofre de Abreu. Conferência ocorrida no dia 17 de novembro de 2006. Palestra do acervo da Web Rádio Fraternidade, e esse conteúdo teve o áudio tratado por inteligência artificial. O assunto que o Carlos abordou, com base na página de Emmanuel, ele realmente trabalha de maneira muito natural a nossa própria intimidade, porque a instauração do dever é algo que vai se manifestar depois de muitos e muitos milênios de conjugação de nossos valores com o critério da obrigação e da própria manifestação da inteligência, a fim de que possamos nos nutrir e sobreviver. Então podemos dizer que a obrigação nos leva a adotar determinadas atitudes com vistas até ao direito de estar presente em determinadas faixas evolucionais. E o dever já tem aquele sentido, assim, de uma expressão que trabalha mais a intimidade dos nossos corações nas decisões. O capítulo 8º, a terceira parte do Livro dos Espíritos, opera com o conteúdo relacionado com a lei do progresso. E dentre os tópicos nós temos o estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, a civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Agora, nós vamos compreendendo que nesse primeiro tópico, estado de natureza, existem pontos da maior transcendência também, embora possa nos levar a uma reflexão acerca das nossas próprias origens, do que ocorria no nosso órgão milhares de anos atrás. Porque Kardec, na questão 776, define de maneira muito tranquila: serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? A lei natural vai ser trabalhada à frente quando nós cuidarmos, já foi trabalhado, parece, né? Lei divina natural lá atrás. E há uma diferença entre essa lei natural e o que nós entendemos por estado de natureza. Então, a espiritualidade responde à seguinte pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Resposta: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. É como se um é o estado de coisas, o outro é a proposta evolucional dentro desse estado de coisas, obviamente para melhor. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germen de seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Na questão seguinte, Kardec pergunta: tendo o homem no estado de natureza menor ou menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando, num estado de maior adiantamento, diante disso, que se deve pensar da opinião
dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra. Ou seja, o elemento não acrescenta necessidade na vida dele. Eu estou tentando ajudar a questão assim, interpretativa da pergunta, né? Para poder entender a resposta melhor. Quer dizer, na medida que nós ampliamos necessidades, aumentam as nossas, vamos dizer, providências que nós temos que adotar interiormente. O próprio Emmanuel, de outra oportunidade, clareia isso. Aumentamos necessidade, temos que diligenciar providências para guarnecê-las, resguardá-las. E aumentando essa imperiosidade de guardar os novos valores, nós podemos criar complicações para o nosso lado, calcadas muitas dessas atitudes que caminham para complicações, às vezes, um estado exacerbado de cautela, a instintividade de maneira apaixonada no campo da posse e outros valores que podem trazer consequências de fundamentação moral com sofrimento futuro. Então, vamos à resposta. Que queres? É a felicidade do bruto. Então, aqui ele está muito satisfeito só com aquilo que tem desde que nasceu. Ele não tem uma noção, obviamente, do próprio encaminhamento que mantém o entretenimento do ser na sua busca de crescimento e de própria valorização pessoal. Então, é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. E, para partirmos para um comentário mais amplo, a questão 778 define: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? O que vocês dizem? Né? Não? Então, isso é importante, nós temos uma convicção. E os espíritos clareiam que não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, desde que progride porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Porque tem muita gente que confunde as coisas, confunde instrumentalidade com essencialidade. Às vezes nós temos como que uma degradação da forma. Por exemplo, nós temos na vida espiritual expressões licantrópicas ou fitantrópicas, de feições de vegetais, espíritos lá, ou zoantróficas, de N animais, mas é a forma que se expressa por um processo de nivelamento mental por respeito do próprio campo dele na elaboração da mente. Como encarnado, é totalmente fora de propósito querer que uma criatura vá reencarnar, que tenha atingido a parte hominida, no corpo de um animal. Isso antigamente era até admitido em determinadas fisionomias evolucionais que definiam a chamada metempsicose. Era possível uma criatura que pecou tanto, que errou tanto, que pisou tanto na bola, que ela já no corpo de um animal. Isso nós vamos ter em conta que não seja isso. Nós podemos ter formas estranhas, complexas, e até perda das estruturas psicossomáticas do perispírito, mas nunca vamos entender que a unidade espiritual em evolução se degrade, ou desapareça, ou se extiole de maneira que definitiva, ok? Então, dentro disso, nós podemos entender e passamos, obviamente, pelo estado de natureza. Agora, vamos notar que a grande luta pessoal hoje no campo da renovação ou da reeducação espiritual é sair desse campo de um psiquismo que ainda nos domina, é vencer a animalidade primitivista, não querer desativar a instintividade porque ela é importante no campo do nosso crescimento. Agora, a animalidade primitivista tem que ser gradativamente desativada.
Não que a criatura vá voltar para o estado de natureza, mas nós temos questões hoje no campo moral em que o ser acaba entrando numa linha de integração vibracional com as faixas inferiores. Não sei se vocês estão, assim, o assunto vai longe e acompanhando o raciocínio. Então, o que que ocorre? Como nós tivemos no nosso orbe o grupamento de capela, não vamos dizer que os espíritos aqui estavam ainda em pleno estado de natureza. Os espíritos autóctones daqui da nossa terra. Mas havia ainda uma inferioridade muito grande nesse período. Então, essa ideia da metempsicose começou a ser trabalhada nessa área, e quando as entidades superiores intelectivamente aportaram aqui, encontrando uma linha de sintonia. Qual a sintonia para a reencarnação deles aqui? O plano moral, ainda de algum modo inferior, matar era questão de sobreviventes, não é isso? Espancar, agredir, a força bruta ainda era a condição natural. Os que vieram para cá traziam isso por um processo de terem sucumbido nas quedas morais que levam a linha moral ao campo de sintonia com as faixas inferiores. Então, todo o erro complicado nosso é uma queda lastimada nas faces do nosso subconsciente. Ficou claro? Para poder acompanhar. Vamos lá. Então, nós vamos ter esse cuidado. A lei do progresso, ela é realidade, como nós vimos aqui. A lei do progresso vai em frente. Eu posso construir uma casinha num alto do monte, 2 cômodos em pequeno, lá resolve meu problema. Eu tenho lá minhas couvezinhas no jardim, falo aqui, agora eu estou no meu paraíso. Mas chega um dia, qualquer coisa lá, ou vão construir um parque naquele local, ou vai passar uma estrada ali, chega um avisozinho, o trator chega lá e põe para frente. Ele achava que não tinha nada que impedisse, o que o tumultuasse, no entanto, foi tocado de fora para dentro. Então, queiramos ou não, nós temos que adotar a seguinte premissa que nós aprendemos lá atrás e transmitimos para vocês. É bom que nós mudemos antes que eles nos mudem. Então, nós temos uma obra chamada Mudamos ou Mudarão. Então, a proposta espiritista é mudemos, transformemos-nos, trabalhemos as linhas do campo reeducacional. Por isso que no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o Espírito de Verdade acrescentou: Espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Porque pela proposta da aprendizagem, ele falou do pesado e do leve, e nós podemos lembrar que todo aquele que se instrui põe peso na mochila. Se quiser aliviar, faz aquilo que aprendeu que alivia. Sabe? Então, todo aprendizado é sobre peso. E toda capacidade aplicativa do conhecimento adquirido é leveza interior. Então, vamos observar que esse é o sistema que nós não podemos nos descuidar. Saímos, obviamente, de um processo lá de retaguarda. Nada obstante, vivemos hoje numa sociedade e que apresenta determinadas distonias, nos apresenta determinados problemas que fazem lembrar o estado de natureza. Concorda? Acontece isso. Nós vemos na televisão coisa, meu Deus, está acontecendo isso no mundo até hoje. São verdadeiros desvios no campo sociológico que hoje marca uma linha de progresso no nosso campo, como diz, nossa terra, que já está a caminho da regeneração.
Então, tem momentos que a primitividade impera. Agora, para chegar no estado que nós chegamos, a luta não foi fácil. E nós estamos hoje às voltas, com duas forças que se aproximam, que se distendem. É a força do progresso que vem pela revelação proposto, revelando-nos o que é possível alcançar, e os gritos da nossa personalidade no campo da retaguarda, ainda com insinuações do estado de natureza. Nós ainda temos muitos distúrbios interiores, porque a linha do nosso crescimento, muitos de nós não passamos pelas linhas seletivas aqui do orbe, porque podemos ter vindo de N outras áreas evolucionais do universo. Mas o problema é, de algum modo, sério. Vejamos aqui para vocês terem uma ideia como é que os faz. Então, nós partimos, por exemplo, aqui desse peso, no plano físico da Terra. Essa que tem Terra. Agora fica o corre aqui. Manifestam-se os elementos típicos aqui, como nós temos estudado em evolução. Vamos fazer uma linha vertical mostrando exatamente esse ponto. Então, a subida ascensional vai se realizar. Isso normalmente, quando estudando de evolução lutina, nós vamos fazendo uma certa linha de reação dessa ascendente. Então, aqui eu tenho desde os elementos mais simples e a unidade espiritual que está aqui, foi sendo trabalhada aqui dentro. Isso? No processo ascensional. Não é esta que estava aqui embaixo que chega aqui, por exemplo. Que em cada lance de subida nós vamos tendo elementos das mais diversas posições no universo que vão chegando o termo, pegando esse campo de subida ascensional. Então aqui nós temos os que evoluem daqui mudando forma e os que fixam para estudar a evolução. Então chega no determinado momento, até tentar mostrar também que instala esse estado de natureza. Ou chega num determinado ponto, começa já a expressar-se na intimidade do técnico espiritual a formação dos grupamentos humanoides, né? Nem só os hominídeos, mas o humanoide, de ideia, homem, não só no campo da forma, mas também no campo da intimidade dita pelos padrões informativos já oferecidos nos planos físico, ainda relativo, temos um entendimento perceptivo na educação, mas principalmente o prato da vida espiritual, porque a evolução se passa nessa interação lá e aqui. Então vamos dizer que há cerca de 45 milhões de anos, aproximadamente, formadas, eu tenho nessa altura aqui os primeiros elementos se alinhando para o processo humanoide. Nessa linha, eu vou encontrá-los com terminologias que a ciência define como os chamados prioptetas, ou chamados paraptelos, ou chamados proprioptetas. Essa expressão pteta significa macaco. A ideia chiesca, esse elemento é uma opção. Mas já está sendo impregnado nesses elementos determinados campos, para além dos pensamentos fugidios, dos pensamentos relâmpagos ou das ideias relâmpagas. O que é ideia relâmpaga? É quando um cão, por exemplo, é capaz de entender a diferença entre essa comida e aquela, misturando ali instintivo com o plano de um raciocínio rápido. Como o psiquismo dele, ainda é canino, micro-humano.
ficou no corpo com seus cérebro é ineficiente para um processo de alimentação da ideia que ela paga. Existem que eu quero entender? Nos animais superiores, que os espíritos chamam de ideias subdimensionais. E existe um mundo, só que os relâmpagos dessas ideias fragmentos vão ganhando de mais de tempo. Aumenta até as faixas dos segundos. Perfeito? E vai sendo encaminhado. Até que esses elementos para ter aqui até 25 milhões de anos aproximadamente passado, possa dar lugar a um instinto jamais avançado no campo das suas ações, das suas capacidades de libertação. Aí aparecem os chamados, vamos dizer, os chamados ramapitecos, os chamados, aquele estudado com o ano de 1890 por um sábio chamado Eugênio de Bois, que são os chamados pitecantropos. Tem a raiz antropos, que é homem, mas a raiz do indício é piteco. Então, que era, vamos dizer, priopitetos, que era parapiteto, passou para frente e já julgando para a humanização manjou. Da pitecantropo, né? Ideia mais natural do homem. Isso está praticamente aqui, 10 milhões de anos para trás. Foi exatamente nesse ponto é que se inicia um processo com melhores condições de trabalho da vida mental da individualidade. Vamos encontrar o que Pithecanthropo mais à frente, eu fiz a destino 1 milhão de anos para cá, aqui eu tenho 10 milhões, mas aqui já começa a abrir-se no brioquiteto e outros pitecos que vão subindo aqui, na direção do homem. Bom, então, briopiteto, ramapiteto, a subida começa para o processo de humanização. Você deve perguntar por que você curvou esse lance para a direita aí. Eu vou dizer o seguinte, é que vocês conhecem o caminho da luz? Codia simples. Emmanuel José Pé. E o homem de hoje, os símios e o eu, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Isso aqui. Então, aqui. Vai ter a convergência das duas linhas ascensionais de evolução. O pergunte se atrapalhada, ok? Vamos, o homem de hoje vai analisando, chega nesse componente aqui. Por cima de hoje, aí mais evoluído que eu estava aqui, estão hoje aqui. Pode que eu posso. Voltando, nós vamos encontrar componentes sorológicos da estrutura, vamos dizer, fisiológica do homem, dos macacos, são, de algum modo, presentes nas origens dele. Deu uma ideia, né? Dá para pensar. Que então, estado de natureza vão colocar, especialmente aqui. Nessa linha que a humanização ia se trazendo lenta e gradativamente. Nessa subida, como colema, vou encontrar aqui a parte que do 1 milhão de anos para cá, o chamado Pithecanthropo, depois do Sinanthropo, o homem de Pequim, depois do Ponte Chevade, o homem solo. Quando se fala em Australopiteco, nós vamos encontrá-los antes desse 1 milhão de anos, mais atrás. Quando se fala em Australopiteco evoluído, mais atrás. Não vai entrar pelo assunto da evolução. Eu só quero dizer que tem estágios aqui que foram somados. Quando eu falo homem de Neandertal, que não tem já está quase aqui, né? Parente próximo de nós.
Quem falou, hein? Não, eu tenho da somos Neandertal, está na não publicabível. Praticamente, depois dele, nós temos o Cro-Magnon, o Cro-Magnon, se preferir a expressão parceira, que são elementos daquele 20 mil anos para cá. Quando chega aqui no nosso ordem os tapelenos, nessa etapa. Tentem, porque tem gente escrevendo capelinho de bilhão de anos atrás, isso não. Aí realmente era para arrasar, né? Tinha que ser mesmo processo complicado. Quando vieram aqui, mesmo nas turmas, para passa a adaptação dele. Então, o estado de natureza, toda essa área. Então, aqui se desenvolveram os elementos que estavam aqui para trás, apodidos nas faixas da anormalidade, me conta da instintividade. O que é isso? É que nós levamos no processo estrutural do nosso psiquismo os chamados instintos e sobrevivência. Se no mineral nós tivemos a retenção dos componentes que marcam a linha de atração, cá na frente nós temos os componentes angariados na própria linha da chamada instintividade sexual. Ao lado da instintividade sexual, que mostra o estado de natureza também aqui, pelas irreverências em duplamento acentuadamente inferiores, nós vamos notar que esse instinto sexual, elaborado dentro do automatismo do psiquismo desses elementos, tinha um campo que está conjugado a esse instinto e é a energia sexual. Então, quando nós estudamos hoje o Evangelho aqui, nós temos que entender que o instinto sexual é amor e expansão. Mas não é misturar as coisas, não. O instinto está seguindo do seu campo exclusivamente mecânico, achando que as experiências mecânicas no campo do sexo vai gerar em cada criatura um amor determinado a tempos futuros, não breves, definindo situações às vezes complicadas. Isso existe nas entrelinhas, nós vamos tentar até deixar para você. Mas é preciso ter umas separações. Então, o que acontece? A energia sexual se acumula pela natureza magnética dela. O acúmulo dessa energia é componente impulsionador, porque se o instinto sexual é amor e expansão, a energia sexual é inerente à própria vida. Tem componentes que projetam a realidade vivencial do ser. Então a energia sexual se acumula no psiquismo. Quando falta capacidade de heterogeneidade no campo mental, a criatura fica coviada. Não é isso? Pela pressão dessas energias. Resultado, tem que descarregar. E na descarga faz compromisso. E poderão expressar-se em N reencarnações atrás. Então aqui atrás funcionava que tipo de expressão de relação? Poligâmica. Porque tinha que exaurir essa energia por lá. E o decorrer do tempo vão entrando os componentes de orientação moral, vai abrindo os territórios do sentimento purificado no teto da solidariedade, no caminho do amor, e nós começamos a fazer, né? Já não é mais um processo mecânico de atuação, mas sexo. Mas, infelizmente, nós temos o sexo aí que é trabalhado quase no estado de natureza. E analisa os restos encontrados, calcificados em Pompeia, vai emponjar verdadeiras instrumentalidades utilizadas para a sofisticação do sexo daquela herda. O ano 79 depois de Jesus, quando ocorreu a erupção do Deus. Isso nós temos na atualidade do mundo em outras bases. Então, o que acontece no mundo hoje, tudo de base. Lá na éter,
lá atrás aí estiveram uma função natural. A definir que, apesar de estarmos debaixo da lei natural que impulsiona o progresso para o amor, nós ainda estamos graçando com a cabeça cheia de preocupações dessa hora. Evidente que isso faz parte da implementação evolucional do ser, porque o ser está incluído no universo. Nós estamos sentados aqui, ou de pé, nesse orbe chamado Terra, que forma com o Sol com um binômio sexual. Onde é que está o núcleo? O Sol. Onde é que está o componente que orbita em volta dele? Terra. Então, por uma lei que funciona aí, que é a sexualidade. Com uma linha da sexualidade está gerenciada pela força eletromagnética em intimidade do átomo, entre núcleo e elétrons. E na intimidade do núcleo nós temos forças antagônicas também. Porque temos um próton e temos um nêutron. E a carga diferenciada dos quarks na intimidade do núcleo, gerenciados pela chamada força nuclear pó. Então o processo de gravitação trabalha neste campo eletromagnético e as demais forças também, de algum modo, cooperam dentro deste sistema. Isso é lei do progresso, trabalhada pelos espíritos que têm nos auxiliado nas informações. Quem quer falar? Toco calado. Não quer falar demais? Para quem andou anotando, só repetir alguma coisa aí ligeira para não ficar confuso ali aqueles exercícios que eu fiz. Seria o seguinte. Quando eu coloquei as gravações, anotação. Quando eu coloquei 45 milhões de anos, eu quero falar acerca dos chamados parapitecos e pliopitecos. 25 milhões de anos, vamos falar em propliopiteco. Está mais avançado no campo do aprimoramento locológico e psíquico. Quando eu chego praticamente naquela divergência ali, que é uma convergência de hoje para trás, eu vou encontrar ramapitecos e griopitecos. Na subida dessa linha para a direita aqui, eu vou encontrar há 6 milhões de anos passados australopitecos. 3 anos, 3 milhões e meio, 4 chamados australopitecos evoluídos. 2 milhões e 300 mil anos, nós podemos colocar o Homo habilis. 1 milhão de anos que eu comentei aqui do Dubois, que é o Pithecanthropo, ou o chamado Homo erectus, é a mesma coisa. Depois tem o Sinantropo, o homem de Pequim, 800 mil anos, então chegamos para o homem atual. Depois entra uma série de elementos descobertos pela área das pesquisas do nosso passado, dos terrenos do Orbe, vamos encontrar, como eu falei, Fonte Chevade, Homem Solo, tem mais o homem de Neandertal mais recente, mas tem lá o homem de Heidelberg, o chamado também o homem de Malware. É um homem também muito estudado, e muitos outros estão aparecendo de vez em quando, aí, o homem de Nazaré, e outro, tudo nessa faixa mais recente. E o Neandertal nós colocamos a cerca de 60, 50 mil anos passados, e o homem chamado conservado de 25 a 20 mil anos, já chegando à humanidade atual, ok? Só para não ficar bolado na linha que vocês eu levei rapidamente, porque eu não queria entrar nesse terreno, mas acabei entrando. Nós podemos então deixar como ponto de referência para frente a marcha do progresso para a reunião que vem. E definir que todo esse estado de natureza deixaram gravadas
essas linhas que definem a projeção nossa, e na medida que nós somos chegando ao exercício do pensamento contínuo, nós começamos a receber de maneira clara pela espiritualidade as informações de ordem moral. Porque é a proposta da organização psíquica moral nossa é que nos auxilia a sair do sufoco da evolução pelos acontecimentos da vida. O que eu quero dizer com isso? É que nós vamos evoluindo, seja o que Deus quiser. Se nós somos piolhos, vamos colher rosas. Se não for, vamos colher os espinhos. Isso tem que acabar. Nós estamos hoje trabalhando com as obras sobre a fé. Então, a fé tem que ser o alicerce da obra. Por isso que nós estamos aqui estudando doutrina e evangelho. Por isso nós estamos aqui. Apropriando o conteúdo que é homologado pela nossa linha de consciência, que cada um de nós tem um determinado denominador pelo grau que já alcançou na esteira evolucional, vendo aquilo que a mente, que segundo Emmanuel é compreendida como o campo da consciência desperta, da faixa evolutiva que o conhecimento adquirido nos permite operar, cada um de nós numa faixa. Então não pode exigir do A, porque o A não conhece, mas pode exigir do B muito mais do que ele está fazendo, porque ele já conhece. Então, de princípio, as coletividades, dentro da lei do progresso, estão reunidas por um certo grau de denominador. Se somar fatores, nós criamos um denominador. Ninguém está em determinado campo se não tem razão para estar ali. Existe uma interpenetração de reflexos. Então, existe a família consanguínea, e é, segundo Emmanuel, sempre essencial dos reflexos. E uma sociedade maior, que é também o centro essencial do reflexo, que é essa massa maior. Agora, dentro da própria massa existe o quê? Heterogeneidade. Concorda? E essa heterogeneidade é que garante o fluxo inteligente da evolução. Quanto mais simples, mais passo ela traz a evolução nossa. Então eu tenho lá no meu terreirinho lá o canteirinho que eu planto isso, ali eu planto aquilo, não é isso? Vou lá, furo um buraco, tiro água e resolvo. Hoje não pode ser assim. Vocês estão vestidos, cada um de nós, com uma indumentária diferente. Nós estamos sabendo quem é que fez esse tecido, para a fátia, de onde que veio o fio, de onde que veio o cultivo da matéria-prima que nós temos aqui, se é algodão, se não é, se é coisa industrializada, não. Nós estamos... Na hora que nós comemos o nosso pão na nossa copa, na nossa cozinha, nós não estamos sabendo o nome do padeiro que trabalhou, não é isso? Preparando o forno, que preparou a massa, ou então de quem transportou a farinha para a padaria, não é isso? Então é um novo momento da humanidade que nós temos que entender. Então, cada um de nós, dentro desse plano heterogêneo, temos que dar o nosso recado à sociedade, definindo a sublimidade da lei do progresso. Cada um a sua parte. E hoje nós temos que ter essa linha do aproveitamento do tempo. Vamos ficar atentos para isso. Não é ficar apavorado por causa de tempo, não. Mas para que vocês chegassem aqui, eu também chegasse, cada um de nós fez verdadeiras manobras, não? Para poder ver como é que chegava aqui. Então nós temos que valorizar ao máximo. Nós costumamos dizer em nossas conversações que o tempo é um patrimônio acentuadamente difícil de ser administrado. Mas ele é imperioso ser bem aproveitado.
porque é por ele que nós estamos traçando até as linhas da nossa própria evolução em base a esses conceitos. Podemos passar para o Evangelho? Semana que vem nós vamos trabalhar algo mais sobre a marcha do progresso. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu publicano. Como é que estão as notas de vocês aí? Não é que eu parei? A figueira é brava mesmo, hein? Então vamos lá. Procurava ver quem era Jesus. Tem gente que está chegando pela primeira vez aí, né? Conhece o texto? Todo mundo conhece o texto de Zaqueu? Transcrito por Kardec no capítulo 16 do Evangelho. Era Zaqueu um homem rico, chefe de publicanos, residia e tinha seu trabalho em Jericó. Jesus chegou àquela região e ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar para ver. Estou que já comentamos na semana passada, né? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Nós falamos da figueira como sendo aquele instrumento de que ele pôde disponibilizar-se para conseguir atender o seu interesse, que era de ver Jesus. Então, nós temos que levar em conta que, no plano evolucional nosso, nós temos que ter esta visão, este discernimento. Existe uma diferença entre propostas, desejava ver a nossa condição de otimismo equilibrado e harmônico, que é a nossa linha pessimista. A expressão é procurava ver, mas aqui registra e não podia por dois fatores: multidão e pequena estatura. Esses dois valores se expressam em natureza intrínseca e extrínseca. A multidão de fora é a multidão dos obstáculos naturais. A chuva pode ser uma multidão impeditiva, não pode? Ou deu um toró violento aí, né? Pode ter alguém lá, nessa chuva eu não vou sair de casa de jeito nenhum. Certo? Ou é uma pressão da multidão exterior. Como temos também a multidão no seu sentido de pessoas. O grupo da casa da gente pode formar, embora seja 4, 5, 6 integrantes, uma multidão, todo mundo com as metralhadoras. Fica, e o mesmo fica e impede. É fator. Agora, pequena estatura nem se discute, né? Evidente que devia ser uma criatura de 1,60 m, 70, sei lá, no máximo. 70 tá alto, né? 1,60 m e talvez mais baixo. Porque por evangelista dizer aqui que era de pequena estatura. Então, a pequena estatura é componente ou material didático. Agora, tem gente que vai fazer palestra porque não batendo na altura que ele tinha, fica até dando pelo médico quanto que era. E fala 1 hora nessa pequena estatura. Isso não acrescenta nada. Porque que acrescenta o que o evangelista pensou relativamente ao que aconteceu quanto à postura desse Zaqueu. Então, a pequena estatura dele, claramente definida em nossa intimidade pelo grau do nosso conhecimento. Nós podemos ter gente que fala, eu sou enorme, eu conheço o livro dos Espíritos inteiro. E acha que essa altura está finalizada. Atingiu, não é isso? Eu sou cresci dentro do contexto. Quando, na realidade, a gente aprende que a busca dessa consciência de pequena estatura ela é resultante do próprio estudo. Porque quanto mais você entende, mais você conhece e compreende que não sabe. Isso é lei da natureza.
Porque se nós não estivermos diante de eternidade, de infinito, isso não existia. Se nós tivéssemos um universo finito, ou se os potenciais, os atributos da divindade não fossem infinitos, essa premissa não funcionaria. Porque eu estou caminhando para o fim. Estou juntando material de progresso. Mas acontece que se eu ponho na minha balança, por exemplo, que meu conhecimento todo soma 1 quilo, e que a misericórdia divina no universo, e o universo pesa bilhões de toneladas, aí eu vou notar. Se eu coloquei no meu conhecimento mais 100 gramas de conhecimento, passou 1 quilo e 100 gramas. Mas triplicou em expressões geométricas o peso do universo do Criador. Isso aí você está entendendo. Então, a boa lógica e o bom senso define, entenda. Por mais que a gente cresça, a gente não pode abranger o universo. O crescimento representa dotar-se de instrumentalidade perceptiva. Dotar-se de instrumentalidade que possa nos auxiliar a visualizar tudo isso. Dentro do plano em que nós estamos. Eu não posso comparar o papel de um palito de fósforo com o sol. O sol, meu Deus do céu. Mas eu pergunto se, quando a gente entra num quarto escuro pela madrugada, que não tem lanterna nem luz, o que a gente faz? Dá um palito de fósforo lá. Tchum. Não tem sol que faz o papel desse palito de fósforo. A definir que cada um de nós tem que procurar ver o tipo de luz que irradia. E dentro de um processo natural de ajustamento, de adequação, de utilidade. Então, nós vamos observando que é preciso investir nesse campo dinâmico da própria evolução. E o mundo de hoje está nos oferecendo isso. Então, eu procurava ver pela pequena estatura e, correndo adiante, subia uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, nós estamos notando nessa expressão, porque havia de passar por ali, o que, gente? O que houve da parte dele? Hein? Razão, bom senso, discernimento. Quem lê aqui não dá valor a isso. Isso aqui está no embalo da leitura. Uou. Mas acontece que o estudo do Evangelho está com isso. Aí viramos para nós próprios. Nós temos observado isso com naturalidade em nossas decisões, na busca dos nossos objetivos. Porque o texto traz como ponto de referência básica e fundamental a capacidade de objetivar, de delinear a meta e buscá-la. Porque nós estamos cheios de companheiros nutrindo as melhores intenções, mas que estão na posição do filho pródigo que a fome chamou-lhe a realidade, não foi? Levantar-me-ei, irei ter do meu pai, dir-lhe-ei. Tudo no futuro. Isso é a nossa tônica quase sempre. Mas o versículo seguinte, 1 ou 2 à frente de Lucas, capítulo 15, diz assim: e levantando-se foi. E aqui é a mesma coisa. Ele visualizou a figueira, naturalmente, tinha na mente a determinação firme de chegar lá, e subiu essa figueira porque ele havia de passar por ali. E pelo que nós vemos aqui, deu certo. Então, vale a pena, dentre outros ângulos do texto, avocar a personalidade de Zaqueu.
como aquele que nos ensinou o que é capacidade operacional da vontade. Porque a recíproca da vontade é a acomodação, é a escravização aos desejos. E aí que entra o processo da lei natural que projeta a evolução do ser. Então o estado de natureza insinua, fica quietinho aí, deixa Jesus passar. Esse negócio aí é coisa de fanático, tá? Mas nós estamos sendo provocados a essa adoção dessas medidas. E temos que nos preparar para isso, porque daqui para frente o mecanismo evolucional está dividido em duas linhas. Os que seguem a evolução são esses, e os que são espectadores da evolução. A gente escolhe. Quer ser espectador? Ou como diz aquela famosa música, ver a banda passar? Ou resolve pegar a nossa corda na banda e vamos em frente. Porque, no fundo, o momento é esse. A gente apropriar esse o sentido do Zaqueu, que vem pelos séculos nos ajudando a entender todo um sistema de encaminhamento com Cristo. Então, essa figueira foi o ponto de salvação. Na reunião passada, nós tentamos falar um bocadinho das figueiras de hoje. Lembram-se? Trouxeram até ideias dessas figueiras. E não falta figueira na nossa estrada, não. Falta Agora, as figueiras que nós temos no nosso caminho, tudo é rechaçado por nós. Se bobear, nós plantamos um machado especial, uma serra elétrica, para cortar tudo que é figueira. É isso aí, ó. E, na realidade, a figueira é um instrumento que não podemos marginalizar, só se bobear. Nós comentamos na reunião passada. Dentro de casa costuma ter, às vezes, 2, 3. É aquela que não produz fruto adequado ao nosso sabor de jeito nenhum. Além de produzir pouco ou nada, ainda produz um fruto de segunda qualidade. É aquele que às vezes você chega assim, fulano, milagre, esquece de mim, eu estou deitado. Aquele que não vai para a cara da gente dentro de casa. Temos figueiras dentro de casa. Tem figueira no campo de trabalho, você não tem colegas de figueiras. Agora não se esqueça que nós podemos ser as figueiras de Deus também. É? Aí ó, que aí é falta de não tem desconfiômetro, né? Porque na realidade somos figueiras que nos dão acesso de elevação a Jesus. Sabe por quê? Porque esses, vamos chamar-se muito aqui na nossa plebe, dos pepinos na nossa caminhada, essas figueiras é que representam os componentes tônicos da nossa necessidade. Como é que você adquire paciência que a gente vê no Livro dos Espíritos, não no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Adquirir paciência, a gente quer adquirir paciência com os anjos, com os espíritos superiores que entendem de casa, tem casa tudo lá, porque tudo que a gente quer que fala, não tem? Eu estou precisando falar, deixa que eu passo para cima. Eu tenho que nos estudar, deixa que eu vou para você. Esses são os anjos. Com eles nós não aprendemos a ter paciência. A gente aprende a ter paciência com esses que realmente nos saem do bebê. Então são as figueiras que nós temos que saber identificá-las, não nos perturbarmos com elas, saber administrar as condições manifestas dessas figueiras e utilizá-las com a tranquilidade, o grau de confiança, para ter a calma necessária, aproveitar o que elas possam nos oferecer. Agora,
Normalmente elas nos pedem para andar, não é uma misa não, espera que a gente ande 2, poeta. E os favores que nos pedem não é só pedindo o vestido, como está no capítulo 5 de Mateus. É também a capa quem tem que dar. E são essas que às vezes estão incluídas no 5:25 de Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque para arrumar outro encontro dessas figuras lá na frente não é fácil. Porque, pelo que nós estamos informados, grande parte desses casos que nos aborrecem, que nos desgostam, que nos entristecem, que a gente deixa estar lá, que a gente desanima fácil, que não toma como apologista da humilhação, tem que ficar humilhado por aquela criatura a vida inteira, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ter o bom senso. E o do Zaqueu teve, porque havia de passar por ali. É preciso ter essa ilusão. Então, na hora que a gente visualiza isso e investe com paciência, a gente responde. Não faz como muita gente fica achando que não conseguiu nessa, consegue na próxima. E para encontrar com esses elementos outra vez não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Como de vez em quando a gente comenta. Chega lá e fala assim, não dei conta dele não, mas espero que a misericórdia de Deus me dê novamente na próxima. Para ver se eu consigo. Aí o espírito encarregado do estudo fala assim, na próxima não vai dar não, porque está com outras linhas na evolução para cumprir. Para você resolver com ele uns 400 anos, 500, ainda pode fazer um estudo. Aí o espírito diz, mas como é que eu vou resolver isso que tem que resolver com ele? Eu estou amarrado nele. Nele, então você vai por outras bandas para São Paulo para resolver isso. É por isso que Jesus define, concilia-te depressa. Depressa. Tem sabedoria aí. Como tem aqui, correndo adiante. Ele não foi passo a passo, porque se fosse devagar, a multidão passava e Jesus ia e ficava lá subindo na figueira até hoje. Né? Então, correndo adiante. Então, sem dúvida, nós temos que trabalhar à vontade nesse instante. Porque em termos de desejos, eles são automáticos. Em termos de vontade, ela é refletida. Ela é decorrente de uma atividade mental refletida. É resultante de um investimento com sacrifício. Se pegar o dicionário, vontade e desejo, parece que é a mesma coisa, né? Mas desejos representam os reflexos inerentes à nossa personalidade. Então, senta na porta e na janela assim, ó, tudo vendo. É o que nós alimentamos a cada instante. Agora, temos que saber exercitar a vontade. Que é no livro que o nosso companheiro Carlos trouxe aqui, o Pensamento e Vida, que você está utilizando aqui, o primeiro capítulo fala da mente, como espírito da vida, e definindo o campo de nossa segurança e da implementação de nossa atividade na linha do campo mental, de maneira natural, de maneira inteligente. Mas o segundo capítulo está sobre vontade. Vale a pena estudar a vontade do capítulo 2 do Pensamento e Vida, como sendo o impacto determinante. Ou como diz Emmanuel, o botão que marca ou que determina o movimento ou a inércia da máquina. Que já tem ido essa criação. Mas então, se você tem a boa vontade, só que está contento, momento girar. Surgirá, eu vou te falar, dentro da casa, então é muito valiosa a sua questão. Eles são colocados próximos ao nosso terreno de repetição constante, de vivência constante. Por quê?
porque Jesus podia ter colocado assim no capítulo 5 de Mateus: considera depressa com teu adversário, quando ele chegar até você e fala assim, meu irmãozinho, não sei o quê. Isso ele não pôs, não. O que ele pôs? Ele pôs aquilo que o espírito tem que aprender. Evolução não se marca pela reação, se afere pela reação. Mas a marca da evolução no seu campo dinâmico depende da ação. E se eu colocar na cabeça, eu ainda vou resolver o caso com o Ricardo dentro de casa, até onde eu puder, não estou. Porque ele não vai bobear. Né? Não vai bobear. Porque ele vai olhando assim e vai dando aquelas tiradas. Porque é pela ação que porque nós não podemos admitir que Deus e a inteligência da espiritualidade coloca no mesmo quarto, dormindo lado a lado, dois inimigos que não tem jeito de aproximar. Isso seria por querer pegar um incêndio numa casa. Isso, eu, sinceramente, pelo que a doutrina me ensina e pelo que o Evangelho define, eu não posso admitir que não haja nesses dois qualquer coisa que possa redundar numa aproximação. Agora acontece que os dois estão lá daquele jeito, né? Um deles é espírita, pior é isso. Às vezes eles passam meses sem conversar. Aliás, conversa às vezes de noite assim. Um chegou primeiro, deitou, apagou a luz, aí chegou outro de mais tarde, acendeu, deu um grito, estava na cama. Você é para isso mesmo, para acabar com o meu sono, apaga. Né? Quer dizer, arrasta para o pondé. Agora, se o que acordou é o espírita, em vez de dar esse grito, ele pode até modificar. Mas tudo bem por aí e tal. Pelo menos, aqui que eu fiz, cara, nunca falou isso, eu estou bem? Não é isso? Quer dizer, deu um toque. E nós vamos assim, com pingo hoje, porque a obsessão não começa do pingo de sombra. Um pingo de sombra, depois um painel vigoroso. A luz se faz com o pingo também. Com o pingo de manifestação positiva, de manifestação amiga, de uma atitude isolada, sai de perto, que a pessoa não vai entender. É assim que acontece. Não é isso? Assim que acontece. A pessoa não está acostumada. A gente vai hoje, daqui a pouco está havendo um diálogo. Então, esse que normalmente nós queremos transformar em instrumento que nos faz chegar ao Cristo, que é essa figueira, nós temos que ter a paciência necessária para podermos aproveitar a chance. Aqui, Tonor, eu fiquei lembrando aqui, quando a gente vê nesse gerenciamento dessa vontade, que o Emmanuel trabalha tão bem com a gente, e a gente pega ele assim, mestre naquilo que ele fala, porque ele teve a vontade de caminhar até a beira daquele lago e encontrou com o Cristo no pedido de ajuda para a filha deles. Mas, quando os Cristo falou para ele, quer dizer, ele ainda, o Zaqueu, né, teve a vontade, correu ainda, subiu, não tem como. O Emmanuel chegou lá na beira do lago, o Cristo ainda deu um alerta para ele, está o teu querer, né? O seguinte agora, né? E ele, quer dizer, por causa de uma má vontade, será que a gente poderia entender assim? Não deu conta. Isso acontece, nós podemos também por aí. Agora, o que eu queria, em cima dessas vacilações, nós temos que entender o seguinte. Vamos notar que na hora que isso vai atender a muitos de nós aqui, quase que todos nós aproximamos desse interesse das questões espirituais, concordam? Cada um de nós analisa. O que me trouxe aqui? Me trouxe um problema físico, me trouxe um desarranjo financeiro, me trouxe um problema familiar, ou aqui me trouxe uma doença tal. Cada um vai como dia. Esses componentes que fizeram o papel da misericórdia, às vezes nos fundamentos do desconforto, nos trouxe aqui, é a extensão da misericórdia.
Porque dentro da proposta que nós estamos veiculando hoje, é que vai chegar nesse correndo adiante subiu a figueira brava. Isso é que vai acontecer conosco. Porque quando nós estamos debaixo daquela linha de verdadeiros santinhos, nós estamos debaixo daquele influxo ainda de, vamos dizer, de indução que nós recebemos para procurar. Na hora que a gente nota que a dificuldade desapareceu, que tá tudo, tem nada pressionando, aí os espíritos saem de perto e decidir. Quando eles começam até, não sei se eu vou hoje lá, é sinal que tem melhorando qualquer coisa. Aí que começam os desafios para nós. E tem que ver porque na mensagem de Jesus temos aqueles que receberam o toque, se sensibilizaram, depois vem a pergunta, você está com ele? Ah, estou. Então, pega firme aqui. Aí em que a situação vai induzir de maneira natural a linha do nosso bom senso para a adoção da vontade firme e falar, agora eu vou sem nenhuma constante. Vamos pensar, nós voltamos nisso na semana que vem, que o tempo já venceu. Podemos encerrar por alguma coisa no ar? Não. É. A gente tem contas até Natalito Teatro, Skokubo, Repete a mente, tá bem? desde contar de intimamente, tá dentro que a gente vai ter que configurar. Não precisa saber se reconciliou, não. Você tem que estar bem interiormente. Porque seria até assim um certo capricho a gente queremos que a pessoa olhe para a gente e queira abraçar, tocar tejita, o que se é formidado. Isso é possível que o tempo vai definir. Mas nós temos que chegar à complementação do prazo que nós tivemos, seja de 1 ano, 10 anos, ou pai para filho, para papai ou vez aparecida, porque o filho, ela digo, eu podia, eu fiz. Evitei todas as linhas, tentei caminhar e que era possível. Este é um estado do endosso. Este não vai te prender à retaguarda. O que nos prende à retaguarda é o desinteresse. É um cultivo infeliz da oportunidade. Vamos encerrar. Senhor Jesus, nesta hora, colocamos-nos em prece, portadores de nosso agradecimento, como sempre fazemos ao final de nossas atividades. Agradecer pelos valores que aqui recolhemos, pelo ensejo de aferição dos nossos recursos e pela implementação de informações capazes de, devidamente acionadas no dia a dia, promoverem a nossa melhoria espiritual. Pedimos bênçãos de equilíbrio e sustentação para todos nós, para aqueles que passam pelas dores e pelas aflições, bem como favoreça a assimilação de recursos que aqui circularam por parte de quantos aqui não puderam estar conosco nesta noite. Que as vossas luzes nos envolvam a todos, ajudando-nos no encaminhamento de nossos passos e se estendam em benefício da humanidade. Paz para todos e até a semana próxima. Você acompanhou a palestra Evolução do Homem na Terra. Expositor, Sr. Honório Onofre de Abreu. Conferência ocorrida no dia 17 de novembro de 2006. Palestra do acervo da Web Rádio Fraternidade. E esse conteúdo teve o áudio tratado por inteligência artificial.